Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Priscila Yackman por aqui. E hoje nós vamos iniciar a leitura do capítulo 5 do livro A Morada da Alma, do Gary Zukav. Espero que você esteja apreciando essa jornada. Lembrando que essa leitura está sendo fidedigna ao livro para que você, que não tem tempo de parar para ler, consiga ouvi-lo dirigindo, indo ao trabalho, fazendo as demais rotinas do seu dia. E vamos começar primeiro se inscrevendo no canal, deixando o seu joinha e colocando aqui nos comentários quando é que você chegou ao canal e se você está realizando essa jornada da alma. Essa série de leitura está sendo realizada, pois eu sou instrutora de respiração e eu estou integrando o conhecimento do Gary aos meus conhecimentos de terapias na construção da jornada da alma. E caso você sinta o chamado de participar ao vivo junto com a gente, todas as quintas-feiras nós realizamos encontro ao vivo pelo Zoom para nos aprofundar, inclusive com práticas respiratórias para você ter mais profundidade nesse conhecimento. Aqui no link da descrição você encontra também o Notion que eu deixei organizado capítulo a capítulo para que você possa acompanhar essa jornada com muito mais profundidade. Ali você encontra o grupo do WhatsApp, o livro em PDF para você fazer o download e muitas outras coisas, todas organizadas para que essa jornada seja transformadora na sua vida. Então vamos nessa? Vamos para a leitura desse capítulo maravilhoso? Capítulo 5: Intuição. A percepção central do humano multissensorial é de que ele não precisa depender unicamente das próprias percepções e interpretações dos acontecimentos para se guiar, pois mantém uma comunicação consciente com outras inteligências mais avançadas. Isso não significa que o humano multissensorial esteja livre de decidir a cada instante o rumo de sua vida, mas sim que tem acesso consciente a uma ajuda compassiva e impessoal na análise de suas possíveis escolhas e das prováveis consequências delas, bem como na exploração das diferentes partes de si próprio. Não que o humano pentasensorial esteja sozinho, mas ele não tem consciência da assistência que lhe é oferecida e, portanto, não consegue usufruir dessa assistência de maneira consciente. O humano pentasensorial deve aprender, sobretudo, por meio da própria experiência física, um aprendizado que demora mais tempo, porque as lições aprendidas dessa forma provêm da densidade da matéria física. Uma pessoa que precisa aprender a lição da confiança, por exemplo, vai vivenciar uma desconfiança em relação aos outros. Essa desconfiança vai criar mal-entendidos, os quais vão gerar tensões e experiências desagradáveis. Um humano pentasensorial vai seguir passando pelas situações desagradáveis que resultam de sua desconfiança até, nesta ou em outra vida, compreender, por meio de interações com os outros, qual é a origem de tais situações e tomar providências para mudá-las. Se, por exemplo, uma pessoa não tiver a capacidade de confiar, ela vai interpretar as palavras e as atitudes dos outros de maneira errônea. Se uma esposa diz ao marido que ela precisa participar de uma reunião de negócios, por mais que goste de ficar com ele, e o marido não for capaz de confiar, ele pode entender isso como uma rejeição ou como um sinal de que o trabalho é mais importante para ela do que ele. Esse mal entendido
resulta da incapacidade dele de aceitar o que a esposa lhe disse, da incapacidade dele de confiar nela. Conforme a esposa vai vivenciando continuamente os maus entendidos do marido, eles geram dentro dela sentimentos de surpresa, tristeza, frustração, raiva, ressentimento e, com o tempo, a rejeição que seu marido havia entendido equivocadamente. Dessa forma, o marido, por meio da dinâmica de desconfiança, acaba por criar seu maior medo. A perda de um parceiro, um amigo ou um colega por desconfiança não é um castigo pela falta de confiança. É o resultado de se recusar a olhar conscientemente dentro de si para a questão da confiança. É uma experiência que resulta de escolher repetidas vezes desconfiar em vez de confiar. Uma pessoa desconfiada vai criar situações desagradáveis ou dolorosas, até que, por fim, elas a levem à questão da confiança. Para isso, pode ser preciso 5 experiências dolorosas ou 5 vidas de experiências dolorosas, ou talvez 50. Mas, no fim, esse caminho será percorrido e levará à grande lição de confiança. A mesma dinâmica se aplica a cada traço de personalidade que não é uma expressão de compaixão e harmonia. Uma personalidade raivosa, por exemplo, vai criar situações desagradáveis ou mesmo trágicas, até a raiva ser enfrentada e removida como um obstáculo à sua compaixão e seu amor para a energia de sua alma. O mesmo vale para personalidades gananciosas, egoístas, manipuladoras e assim por diante. Essa é a forma como evoluímos até agora. Um humano multissensorial pode aprender mais rapidamente do que o humano pentasensorial. Com a ajuda que está à sua disposição, a personalidade multissensorial consegue entender com mais agilidade o sentido de suas experiências, como elas se formam, o que representam e o seu papel na criação delas. A personalidade multissensorial não precisa passar por 12 ou 20 ou 200 experiências dolorosas para aprender uma grande lição de confiança, responsabilidade ou humildade. Isso não quer dizer necessariamente que as personalidades multissensoriais não passem por situações dolorosas, mas que têm a capacidade de aprender mais rapidamente com elas do que as personalidades pentasensoriais e, portanto, tornam-se mais rapidamente capazes de escolher de maneira mais sábia e com mais compaixão. Não é preciso ser capaz de estabelecer uma comunicação voz a voz, por assim dizer, para conseguir usufruir das fontes de orientação e assistência que cercam você. Esse caminho está disponível para o humano multissensorial avançado, mas a jubilosa estrada rumo a essa capacidade é o desenvolvimento da percepção consciente de que uma orientação sábia e compassiva está sempre disponível para você e aprender a incorporar isso em sua vida de modo consciente. Como isso acontece? A personalidade pentasensorial aceita todos os impulsos e intuições como se fossem seus, como se fossem originados em sua própria psique.
A personalidade multissensorial sabe que isso nem sempre é verdade. Impulsos, palpites, insights repentinos e insights sutis nos ajudam em nosso caminho evolutivo desde a origem de nossa espécie. O fato de não termos reconhecido desta forma a orientação que nos foi dada é uma consequência de perceber a realidade por meio de apenas 5 sentidos. Do ponto de vista sensorial da visão, não haveria nenhum outro lugar do qual insights e palpites poderiam vir. Do ponto de vista multissensorial, insights, intuições, pressentimentos e inspirações são mensagens da alma ou de inteligências avançadas que ajudam a alma em sua jornada evolutiva. A personalidade multissensorial, portanto, honra a intuição de uma maneira que a personalidade pentasensorial não honra. Para a personalidade pentasensorial, intuições são curiosidades. Para a personalidade multissensorial, são estímulos e vínculos com uma compreensão e uma compaixão maiores do que as suas próprias. Para a personalidade pentasensorial, os insights intuitivos ou pressentimentos acontecem de modo improvável e não é possível se basear neles. Para a personalidade multissensorial, os insights intuitivos são registros internos em sua consciência de uma orientação amorosa que está sempre auxiliando e apoiando o seu crescimento. Portanto, a personalidade multissensorial se esforça para aumentar sua percepção consciente dessa orientação. O primeiro passo para isso é tomar consciência do que se está sentindo. Seguir seus sentimentos vai levar você à origem deles. É somente através das emoções que você consegue encontrar o campo de força para a sua alma. Esse é o resumo da passagem humana. O marido que não conseguia confiar na esposa, por exemplo, pode ter sentido raiva, vergonha, ressentimento ou frieza quando ela contou para ele de seu compromisso profissional. Se tivesse conseguido vivenciar os próprios sentimentos de maneira consciente, distanciar-se deles, observá-los como correntes de energia atravessando o seu sistema, ele teria conseguido se perguntar: por que a notícia dessa reunião de negócios me afeta dessa forma? Isso lhe teria permitido descobrir que seus sentimentos estavam refletindo uma sensação de rejeição ou de ser menos importante para a esposa do que a reunião dela. Se naquela oportunidade ele tivesse reanalisado a mensagem da esposa, teria visto que ela tinha dito que preferia ficar com ele, mas não podia. Isso lhe permitiria se perguntar: então, por que me sinto tão incomodado? E isso o teria levado à resposta: porque não confio que ela realmente preferia ficar comigo. Desta forma, tomar consciência de seus sentimentos, em vez de agir de acordo com eles de maneira inconsciente, o teria levado a seu problema de confiança. Depois de ter descoberto tanta coisa, ele poderia ter se questionado: a experiência de vida em comum com minha esposa justifica essa suspeita de que ela não está sendo honesta comigo? Se a resposta a essa pergunta fosse não, minha experiência diz que ela é uma pessoa íntegra, o marido poderia ter percebido que a dinâmica em ação dentro dele não estava relacionada
com a esposa, embora as palavras dela tivessem disparado esse gatilho. Isso lhe teria permitido ver a verdadeira intenção da esposa e os sentimentos dele em reação a ela teriam suavizado. A reação dela a ele teria sido de proximidade a um marido amoroso, em vez de uma mágoa causada pela rejeição de sua intimidade por um marido hostil. Caso tivesse seguido esse caminho, ele não precisaria destruir sua tarde ou seu casamento. Teria conseguido aprender com suas emoções e com as perguntas a respeito delas. A mesma lição que um dia aprenderia por meio de experiências desagradáveis resultantes de sua falta de confiança. Ele teria conseguido perceber no contexto de uma situação os efeitos da desconfiança e da confiança. Cada pergunta que uma pessoa faz, como por que a notícia da reunião de negócios me afetou dessa forma? Por que me sinto tão incomodado? E minha experiência justifica a suspeita? Invoca orientação. Toda vez que se pede orientação, ela é recebida. Toda vez que se pergunta qual é minha motivação, você pede ao universo, ajude-me a ver. E a ajuda vem. Você pode não ser capaz de ouvir as respostas às suas perguntas quando as faz. E as respostas podem nem sempre ser as que imagina, mas elas sempre vêm. Às vezes, a resposta vem na forma de uma sensação de sim ou não. Às vezes, vem na forma de uma lembrança ou de um pensamento que na hora parece fortuito. Às vezes, surge num sonho e às vezes na forma de uma constatação baseada numa experiência que acontecerá no dia seguinte. Nenhuma pergunta é ignorada e nenhuma pergunta passa sem resposta. Peça e há de receber. É a regra, mas você deve aprender a perguntar e a receber. O propósito do intelecto é expandir percepções, ajudar você em termos de potência perceptiva e complexidade, e não prejudicar. As experiências do intelecto são experiências de conhecimento. Conhecimento é poder, e a maneira como você o utiliza em todos os níveis é responsabilidade sua. O conhecimento que simplesmente atinge seu ser e não é de algum modo processado e usado para o bem dos outros, pode ter um efeito muito prejudicial sobre o seu corpo. As obrigações kármicas criadas pelo mau uso do conhecimento, prejudicando deliberadamente ou criando discórdia entre as pessoas, são maiores do que as criadas pela ignorância. Em um mundo que entende o poder como algo externo, é comum o intelecto agir sem a influência compassiva do coração. Isso cria situações em que o poder intelectual é usado como arma para prejudicar os outros, para exercer força de vontade sem ternura. Quando o intelecto é usado para elaborar, desenvolver ou produzir armas, por exemplo, ele não está sendo usado para os fins a que foi destinado. Quando uma fábrica é projetada, construída ou operada sem considerar seus efeitos sobre a terra, sobre a vida humana e sobre o meio ambiente, o intelecto não está sendo usado para os fins a que foi destinado. Quando você planeja lucrar à custa dos outros, não está usando seu intelecto para os fins a que foi destinado.
Em um mundo de humanos pentasensoriais que entendem o poder como algo externo, o conhecimento intuitivo não é visto como conhecimento e, portanto, não é processado, não é submetido ao intelecto, não é expandido, estudado, tecnizado, nem disciplinado. Assim como fomos ensinados a desenvolver e empregar a cognição, pensar bem nas coisas. Também podemos aprender a desenvolver e empregar a intuição, pedir orientação e recebê-la. Assim como existem tecnologias para disciplinar a mente, como pensamento analítico, estudo, repetição e respeito pelo mecanismo, também existem técnicas para lidar com a intuição e discipliná-la. A primeira delas é honrar a purificação emocional o tempo todo. Se tiver um bloqueio emocional e não conseguir ou se recusar a saber o que sente, ou se estiver bloqueado seus sentimentos de modo tão intenso que se tornou insensível, você se torna uma pessoa negativa e cria um corpo fisicamente adoecido. Ao manter suas emoções puras, a negatividade emocional não reside em você e você se torna mais e mais leve. Isso abre seu caminho intuitivo, porque lhe permite ter uma sensação clara de amor. Aproxima você do amor incondicional e o torna inocente. Alivia a qualidade de sua frequência, por assim dizer. E desse modo, a orientação que você recebe entra de maneira clara e desobstruída em seu sistema. Isso exige que você se purifique a cada dia de seus impactos emocionais, assim como descarta os dejetos e toxinas de seu corpo físico, descarte também os dejetos e toxinas emocionais, finalizando assuntos inacabados, não indo para a cama com raiva, constatando que não se contaminou emocionalmente e aprendendo a honrar e trabalhar com suas correntes emocionais de energia. A segunda técnica é um programa nutricional desintoxicante. Estar fisicamente intoxicado interfere em sua intuição. A terceira é honrar a orientação que você recebe. A desintoxicação física e emocional leva à intuição, que, por sua vez, leva a aprender a reagir. Você deve se dispor a escutar o que sua intuição diz e agir de acordo com ela. Muitas pessoas não querem ouvir o que pode ser ouvido tão facilmente e, portanto, negam-se a escutar qualquer coisa. A quarta é se permitir um viés de abertura em relação à vida e ao universo. Encarar as questões da vida com um sentimento de fé e confiança de que há uma razão para tudo o que acontece e que essa razão, no fundo, é sempre compassiva e boa. Esse é um pensamento essencial que precisa estar presente para ativar e cultivar a intuição. O que é a intuição e como ela funciona? Intuição é a percepção, além dos sentidos físicos, que existe para auxiliar você. É aquele sistema sensorial que atua sem dados provenientes dos cinco sentidos. Seu sistema intuitivo é parte de sua encarnação. Quando abandonar seu corpo, você vai deixar para trás o sistema intuitivo que foi desenvolvido para você, assim como vai deixar para trás sua personalidade,
porque ela não será mais necessária. A intuição serve a muitos propósitos. A intuição serve à sobrevivência. Leva você a buscar aquilo que não tem motivo aparente para sobreviver. Pressentimento sobre perigo, por exemplo, sobre o que é ou não é arriscado fazer, sobre em que rua é seguro andar e em qual não é, sobre dar uma checada nas condições do carro, ajudam você a se manter no mundo físico. A intuição serve à criatividade. Diz a você qual livro comprar para o seu projeto. Diz onde encontrar o colega que você precisa encontrar. E quais ideias de um campo vão complementar quais ideias de outro. É o pressentimento de que certa pintura deve ser em cinza e a outra deve ser em roxo. É a sensação de que uma ideia que nunca foi tentada antes pode funcionar. A intuição serve à inspiração. É a resposta súbita à pergunta. É o sentido que toma forma na névoa da confusão. É a luz que vem da escuridão. É a presença do divino. É possível pensar na intuição como um tipo de programação que pode ser usada por várias fontes. Uma delas é a alma. A intuição é um walkie-talkie, por assim dizer, entre personalidade e alma. Isso acontece através do self superior. Self superior é a ligação quando a alma fala com a sua personalidade. É o diálogo entre a personalidade e o seu self imortal. A comunicação entre personalidade e alma é a experiência do self superior, mas a personalidade não se comunica com a totalidade da sua alma. Nem toda a energia da alma encarna. Para encarnar, a alma cria uma personalidade a partir das partes de si que ela quer curar no ambiente físico e das partes de si que ela cede ao processo de cura naquela vida. A energia da alma é tão poderosa que não consegue entrar numa forma física sem, literalmente, explodir essa forma. Na criação de uma personalidade, a alma calibra partes de si, reduz partes de si para assumir a experiência humana. Seu self superior é aquele aspecto de sua alma que existe em você, mas não é a totalidade de sua alma. É uma versão menor da alma. Portanto, self superior é mais um termo para alma, mas a alma é mais do que o self superior. Imagine um copo, um galão e um tanque de água. O tanque de água é a alma. Um aspecto da alma se torna um galão. Esse galão ainda é a alma, mas não na totalidade da alma. É a parte da alma que está numa missão, por assim dizer. A personalidade é o copo. O copo entra em contato com o galão, o self superior da alma, mas não com o tanque d'água completo. A comunicação entre a personalidade e sua alma é um processo intuitivo interior. É um processo orgânico de seu próprio sistema interno. Por exemplo, a tomada de decisão, que é seu processo, pode ser um processo intuitivo, em que você tira dados de sua alma, de seu coração, de sua intuição, aproveitando a orientação de seu self superior. Cada uma dessas fontes é parte de seu sistema de energia individual. Sua personalidade e seu self superior são sua alma.
A intuição também pode permitir que a personalidade, através de seu self superior, receba informações de outras almas de processos mais elevados, almas que não são a sua. Fontes de orientação, além de seu próprio self superior, podem ser encontradas na mesma estação de rádio, por assim dizer. Não é o mesmo que um processo intuitivo. É um processo de receber orientação por meio de canais intuitivos. Receber informações por meio de canais intuitivos é significativamente diferente de receber informações por meios de processos intuitivos. Receber informações por meio de processos intuitivos é cozinhar em casa. Receber informações por meio de canais intuitivos é pedir comida. A orientação que o humano multissensorial recebe por meio de processos e canais intuitivos é tão essencial para o bem-estar e o crescimento dele quanto a luz do sol e o ar puro. Através de sua intuição, o humano multissensorial passa a entender e vivenciar a verdade conscientemente. O que é a verdade? Verdade é o que não contamina, mas empodera. Portanto, há graus variados de verdade. Mas, em termos genéricos, verdade é o que não pode fazer mal, não pode prejudicar. O self superior, que se conecta com professores espirituais, produz um nível de verdade que vale não apenas para você, mas que seria verdadeiro para qualquer pessoa que entrasse em contato com ele. Se você subtraísse tudo que lhe é pessoal da orientação que recebe através de seus canais intuitivos, restaria um grão de verdade que se aplicaria a outros ou, ao menos, a presença de amor incondicional. Ao passo que muitas das informações que você recebe através de seu próprio processo intuitivo serão efetivas apenas para você. Essa é a diferença entre verdade pessoal e impessoal. As duas são verdade, mas a verdade pessoal é sua e a impessoal é de tudo que existe, de todas as pessoas. Precisamos de verdade para crescer, assim como precisamos de vitamina, afeto e amor. Às vezes, a verdade que chega através do processo intuitivo ou de canais intuitivos pode estar contaminada por seu próprio medo. Esse é um lugar para aplicar seu intelecto. Em outras palavras, você pode pensar que está recebendo uma intuição pura, mas se examinar a situação racionalmente, se a destrinchar, vai perceber que está reagindo a uma insegurança, assim como a pergunta: a experiência de vida em comum com minha esposa justifica a minha suspeita? Teria permitido que o marido visse que a origem de sua reação emocional era uma insegurança e não a dinâmica energética com sua esposa. Respostas que chegam por meio de seus processos intuitivos ou de canais intuitivos podem desafiar o que você preferiria fazer. Seu self interior, sua personalidade, não vai desafiar, mas racionalizar. É natural ascender a um nível em que você possa aprender a distinguir entre as fontes de orientação que recebe. A ideia de se guiar pela verdade recebida intuitivamente é estranha para a personalidade pentasensorial.
A psicologia que se construiu a partir das experiências da personalidade pentasensorial nem sequer reconhece a intuição no mesmo sentido que reconhece, estuda e busca entender a percepção física, o afeto e a cognição. Para a personalidade multissensorial, é estranho não se basear na verdade que recebe de seu self superior e, por intermédio de seu self superior, de almas mais avançadas. A personalidade nunca está separada de sua alma, e a alma e suas personalidades são auxiliadas e guiadas continuamente pela compaixão impessoal e pela sabedoria. Isso vale tanto para a personalidade pentasensorial como para a multissensorial. Mas a personalidade pentasensorial não tem consciência de sua alma, nem da orientação que recebe de seu self superior e de almas mais avançadas. A personalidade multissensorial tem consciência de sua alma, busca se alinhar com sua alma, tornar-se a materialização física de seu self superior e conscientemente invoca e recebe a assistência amorosa de sua alma, de outras almas que a auxiliam. E assim nós encerramos a leitura do capítulo 5, que explica sobre a intuição do livro A Morada da Alma, do Gary Zukav. Priscila Yackman aqui, gratidão por ter você aqui. Se você está gostando desse material, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu comentário aqui nesse vídeo, isso auxilia e muito para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue ele a mais pessoas que estão buscando se tornar esse humano que alinha personalidade e alma. Então você tem esse poder quando você deixa o seu like, se inscreve no canal e ative aí as notificações e faz aquele seu comentário. É isso que eu peço em forma de gratidão, retribuição para você, mas mais do que isso, você tem esse poder de fazer com que esse vídeo, esse conteúdo chegue a outras pessoas para que juntos nós possamos despertar a cada dia mais e mais com muito amor em nosso coração. E lembrando, toda quinta-feira nós temos o encontro da Jornada da Alma, que é onde esse livro está sendo utilizado. Nos encontros, além de integração desse conteúdo, nós temos práticas de respiração para que a gente assimile e reforce esse conteúdo dentro de nós durante toda essa jornada, para que você possa participar junto com a gente aqui. No link da descrição, você encontra um Notion com todas as informações e organizado, inclusive com os capítulos anteriores da jornada, para que você possa utilizá-lo para estudar. Então, clique ali no link, venha conhecer, venha fazer parte dessa jornada. Vejo você no próximo vídeo.